deserto que Deus cura, é no deserto que Deus limpa, é no deserto que Deus purifica, é no deserto que Deus levanta, é no deserto que Deus restaura, é no deserto, igreja, que Ele fala conosco, é no deserto. Aleluia. Oh, meu Estás aqui, movendo entre nós. Eu levarei-a para o deserto e ali falarei ao coração, porque simplesmente simboliza a nação de Israel, que constantemente se virava as costas para o Deus, o esposo, e se voltava para a idolatria existente naqueles dias. E o único meio que Deus usou para tratar o povo de Israel era conduzindo, era traindo o povo ao deserto. A palavra deserto, ela aparece 368 vezes nas Escrituras Sagradas. O que significa deserto? Deserto literalmente é uma área, local seco, sem água, sem vida, sem sombra, um local isolado, de temperaturas altíssimas durante o dia. E alguns desertos que durante a madrugada essa temperatura cai, chega a 0 graus. Mas deserto na Bíblia, ele está relacionado à provação, a lutas e a também tribulação. Mas também está relacionado ao crescimento, cuidado, provisão e tratamento. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, irmãos e irmãs, nós vemos Deus fazendo uso do deserto para tratar com os seus escolhidos. E eu creio que nós temos uma dificuldade de aceitar na nossa vida a palavra tratamento. Ninguém gosta de ser tratado, principalmente naquela expressão em que diz o tratar de Deus. Deus está tratando com fulano, mas na verdade nós precisamos olhar o tratamento de Deus com os olhos bons. Seria como se fosse um paciente que ele precisa ser submetido ao tratamento para assim receber ou obter a sua cura. E na verdade este é o tratamento que Deus às vezes, irmãos, trata conosco. Não é para pesar a mão ou para prejudicar a nossa vida, mas simplesmente de nos recuperar para Ele, de nos restaurar ou de nos levar ao caminho de volta a Ele. Então, a partir de hoje, não passe a ver o tratamento de Deus com os maus olhos, porque o tratamento de Deus pode ser na sua vida uma solução que vai te levar a aproximar-se mais de Deus. E como eu falei nas Escrituras Sagradas, Deus faz uso do deserto para tratar com seus escolhidos, que foi o deserto na vida de Moisés. Talvez você não saiba, mas teve uma parte, uma etapa na vida de Moisés, que ele se encontrou no deserto. Isso está registrado em Êxodo capítulo 3, em que nos fala que naquele período Moisés estava pastoreando a igreja, as ovelhas do seu sogro Jetro, e diz que ele estava naquela região desértica, e naquele momento ele tem uma visão de um arbusto que não se consumia, e o texto relata, eu creio que todos aqui conhecem bem. Moisés, despertado pela sua curiosidade, ele aproxima daquela sarça que não se consumia. Então ele ouve a voz de Deus dizendo: Moisés,
não te chegues para cá, porque o lugar que pisa é sangue, então tira as suas sandálias, Moisés. E Moisés então pergunta: quem és? E o deserto de Moisés vai servir para ser um local de revelação acerca do ser de Deus. E como que Deus se revela a Moisés? Ele revela a Moisés dizendo: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, e eu sou Deus de Jacó. Em outras palavras, Deus estava se revelando a Moisés dizendo: eu sou Deus de promessas. Moisés, eu sou Deus de milagres. Moisés, eu sou Deus de toda transformação. E se há algo que nós não podemos fazer, irmãos, é desprezar quando nós estivermos sendo tratados por Deus no deserto da nossa vida. Porque é justamente no deserto que Deus ele vai se revelar a você, meu irmão. E qual é a revelação que nós temos de Deus no deserto? Deus é o Deus de promessa. Deus é o Deus de milagre. O nosso Deus é o Deus de toda transformação. E às vezes é preciso Deus nos atrair. É necessário às vezes Deus nos levar ao deserto para termos a definição de quem Deus é, meus irmãos e irmãs. Não foi assim também com Jó, ser submetido toda aquela provação para lá no fim dizer: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora é diferente, os meus olhos te veem, Senhor. Por isso me abomino no pó e na cinza, porque agora eu te enxergo com clareza, eu sei quem tu és. É no deserto, meus irmãos e irmãs, que Deus se revela para nós. É no deserto que Ele deu, Deus de promessa se revela a mim e a você que aqui está. É no deserto que Ele diz: eu sou Deus de milagres na sua vida. É no deserto que Ele diz: eu sou Deus de toda transformação. O que foi o deserto para o povo de Israel? É impossível falarmos de deserto, irmãos, sem mencionarmos aqui o povo de Israel durante a peregrinação do deserto. O texto diz que Deus, com mão forte, Ele arranca o seu povo da escravidão. O texto chega a dizer que um número de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. A estimativa era quase 2 milhões de pessoas saindo do Egito e indo em direção à Terra Santa, à Terra Prometida. Estudiosos chegam a dizer que o percurso, que deveria durar 7 dias de peregrinação, durou praticamente 40 anos, meus irmãos e irmãs. De tal forma que Deuteronômio capítulo 2, versículo 8 diz que eu te coloquei no deserto para saber o que havia no seu coração. E Deus, Ele faz assim conosco, meus irmãos. Ele nos leva ao deserto, não somente para revelar quem Ele é, mas também simplesmente para provar o nosso coração. Às vezes estamos altivos, às vezes uma raiz de soberba, e muitas das vezes Deus ele vai usar do deserto, Ele vai nos atrair ao deserto simplesmente para provar-nos naquele local de solidão, meus irmãos. Mas o deserto para o povo de Israel não foi somente um lugar de provação, mas foi também um lugar da provisão de Deus.
Deus ele proveu durante esses 40 anos no deserto ao povo de Israel. Diz que não faltou maná dos céus, não faltou a água, a sandália se não desgastava, porque Deus havia provido o necessário para eles ali no deserto, meus irmãos e irmãs. Mas Deus também operou milagres, maravilhas. A geração que mais vira milagres extraordinários foi essa geração que havia saído do Egito. Simplesmente porque o deserto é lugar não somente de Deus nos provar, mas é lugar também de Deus nos aprovar, meus irmãos e irmãs. No deserto não é lugar somente de Deus nos provar, mas é também o lugar de Deus prover o necessário na nossa vida, de Deus prover o sustento, de Deus abrir os céus e derramar aquilo que nós necessitamos. Ele não nos deixa quando nós estamos no deserto. Foram 40 anos e Deus guiando aquela multidão até chegar à terra prometida, e assim também conosco. Nós podemos glorificar e engrandecer a Deus nessa noite, porque no deserto Ele não nos deixa só, Ele sempre está conosco. Ele é o nosso guia que nos leva até o porto desejado, igreja do Senhor. Mas o deserto, na vida de Elias também teve um momento na sua vida em que ele teve que experimentar o deserto de Deus, igreja. Ele havia operado um grande milagre em toda a nação de Israel, e após este grande feito, ameaçado por Jezabel, a Bíblia diz que Elias sai se afugentado e ele vai para uma região desértica, e ele se esconde lá numa caverna. Interessante, irmãos, que mesmo estando lá no deserto, mesmo estando lá enclausurado dentro daquela caverna, a Bíblia diz que o Senhor Deus vai onde Elias está, meus irmãos e irmãs. E ali no deserto Deus fala com o profeta Elias. Deserto é lugar de ouvir a voz de Deus, meus irmãos. Se tem um local propício para ouvirmos Deus falar, é quando Ele nos atrai ao deserto. E às vezes nós precisamos pedir Deus nos dê sensibilidade nos nossos ouvidos, a fim de que eu possa ouvir a sua voz. E Deus fala, meus irmãos e irmãs. Deus fala conosco, e Deus pergunta a Elias: Elias, que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Ele vai dizer: Senhor, mataram todos os teus profetas, só eu fiquei, Senhor. Interessante notar, igreja, que a Bíblia diz que Deus ele vai prover um alimento, um banquete ali para Elias. E Elias ele alimenta, ele come daquele banquete ofertado por Deus. Ele caminha com a força daquele alimento durante 40 dias pelo deserto. E ele então cumpre a sua missão. Ele cumpre, irmãos amados, a sua missão, porque simplesmente Deus nos chama não para morrer no deserto. Deus nos chama, irmãos, para nos dar uma reanimada, a fim de que nós possamos prosseguir com a nossa missão, porque é uma missão de Deus na nossa vida, e o desejo dele é que você vai até o fim, meu irmão, minha irmã. Eu te digo que deserto não é lugar de morte, deserto não é lugar de você ser enterrado, meu irmão, mas é o lugar de você ouvir a voz de Deus, é o lugar de você ser robustecido pelo alimento do alto e continuar a sua jornada, a sua missão, meus irmãos e irmãs. Talvez alguém aqui estagnado na sua fé, paralisado por alguma circunstância da vida. Talvez a circunstância te empurrou para o deserto, talvez a circunstância te colocou dentro de uma caverna enclausurada.
mas saiba que Deus, Ele está contigo. Deus, Ele não deixa os seus padecerem. No momento certo virá a provisão dos seus. No momento certo Ele vai dizer: olha, tem uma missão a ser feita, tem uma missão a ser cumprida. Levanta, meu filho, levanta, minha filha, e vá, porque aqui não é o lugar de morte. Aqui é o lugar de você ouvir a minha voz, ser robustecido, alimentado, fortalecido, porque é uma missão de Deus para a sua vida. Deserto também na vida de Davi, meus irmãos, não somente Moisés, não somente o povo de Israel, não somente o profeta Elias, mas também Davi. Teve um momento na vida de Davi que ele teve que se afugentar no deserto, fugindo do rei Saul, igreja. Afugentado porque Saul perseguia como se fosse um cachorro. E ele sai então, ele deixa Jerusalém, a sua cidade, e Davi ele vai se afugentar onde? Lá no deserto. Interessante notar que é ali no deserto, meus irmãos, que Davi ele vai ter a sua sede despertada pela presença de Deus. Deserto é lugar de você ter a sua sede despertada pela presença de Deus. Deserto não é lugar de você desistir do plano. Deserto não é lugar de você se esmurecer, entregar os pontos. Não, deserto é lugar de você simplesmente reaquecer a chama, a paixão viva pela presença de Deus. É tanto que ele vai no deserto compor o Salmo de número 63. E qual é o conteúdo do Salmo 63? Ele vai dizer lá no deserto: ó Deus, meu Deus, de madrugada te buscarei, pois a minha alma tem sede da tua presença. Veja que Davi ele está no deserto, mas ele não está com sede da água, irmãos. Ele está sedento, irmãos, pela presença de Deus. Eu não sei a situação que você está vivendo nesta noite, mas faça do seu deserto lugar de alimentar a chama pela presença de Deus na sua vida. Faça do seu deserto um lugar de você ter a sua sede despertada pela presença de Deus. Ó Deus, a minha alma tem sede da tua presença, assim como a corça almeja as correntes das águas, assim, ó Deus, a minha alma anseia por tua presença. Ó Deus, assim como os guardas almejam o romper da manhã, assim, ó Deus, a minha alma anseia por tua presença. Deserto, irmã, deserto, meu irmão, não é lugar de murmúrio, não é lugar de queixumes, não é lugar de reclames, mas é o lugar de você ter a sua sede e a sua fome despertada pela presença de Deus. Aleluia. Nós temos também, irmãos, Jesus no deserto. Veja que ninguém está livre, ninguém está isento, irmão Jorge, de passar por situações desérticas na sua vida. O nosso próprio Cristo diz em Mateus capítulo 4, no versículo 1 em diante, nos fala que Jesus ele é impelido pelo Espírito Santo ao deserto. Impelido significa forçado, conduzido, impulsionado pelo Espírito Santo ao deserto. Ele estava no início do seu ministério, irmã Gigi, e diz que lá no deserto ele vai ser provado pelo vil tentador, o diabo e Satanás. Não pense em você que pelo fato de estar passando por alguma agrura, alguma luta, alguma adversidade na sua vida, que o diabo ele vai afastar de você, dizendo: olá, está passando pelo deserto sozinho. Não, irmãos, o apóstolo Pedro descreve que ele é como um leão que ruge ao nosso derredor
procurando oportunidade para nos tragar. É no deserto que Jesus ali estava, que Satanás então aparece a ele e prova, tenta, dizendo: se tu és o Cristo, 40 dias sem comer, irmãos, em jejum naquele deserto. Se tu és o Filho de Deus, transforme esta pedra em pães. E aí Jesus diz o quê? Que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus, meus irmãos. No segundo estágio da provação, diz que Satanás, ele leva Jesus e mostra todos os reinos, as riquezas deste mundo. E ele oferece para Jesus dizendo: olha, tudo isso te darei, se tão somente ajoelhar e me adorar. E a resposta de Jesus foi: retira-te, Satanás, porque está escrito: adorarás somente o Senhor teu Deus, e somente a Ele darás culto. Terceiro estágio da provação, irmãos, Satanás conduz Jesus até o pináculo do templo, e ele tenta Jesus, dizendo: Jesus, se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui de cima para baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem para que os teus pés não tropecem em nenhuma pedra. Mas aí Jesus resiste à tentação naquele deserto, dizendo: olha, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Veja, irmãos, que é assim que Satanás faz quando você às vezes está passando pelo aperto, pelas adversidades da vida. Virá provações, virá tentações de todos os lados, a fim de que você entregue os pontos, fraqueje na sua fé, meus irmãos. E quantas são as pessoas que durante o tempo de deserto regridem na sua vida? Quantas são as pessoas que, passando pelo deserto, entregam os pontos, desistem da caminhada? No entanto, a Bíblia diz que Jesus, ele vence o diabo por meio da palavra de Deus. É interessante notar que o deserto não foi somente lugar de tentação para Jesus, mas também foi um lugar de conforto. Porque assim que diz que Satanás ele sai, a Bíblia diz que aparecem anjos dos céus, e ali faz um banquete para Jesus, traz consolo, conforto, meus irmãos. Deus o Pai mandou anjos para Jesus naquele deserto. E é assim também conosco, irmãos e irmãs. Quando o deserto da vida que nós estamos passando, irmã Cidinha, que às vezes achamos que estamos sozinhos, e Deus manda anjos, pessoas, para nos confortar e nos consolar, dizendo: permaneça de pé. Você sabe por que eu estou gritando, não é nada? É neste momento, irmãos, que Deus ele manda amparo para as nossas vidas, e Ele diz: meu filho, minha filha, não te deixarei órfão. Você não está sozinho, você não está sozinha neste deserto. Ele é conosco, meus irmãos. Quantos anjos Deus nos envia. Falo isso de experiência própria, passando deserto, esposa, filho, irmãos. Quantas pessoas que às vezes a gente nem conhece, pessoas de fora, que às vezes não é nem da nossa comunidade, enviada por Deus e dizendo: pastor, estou aqui. Olha, com a minha esposa também aconteceu da mesma forma. Deus envia consolo, conforto, quando nós estamos passando pelos desertos da nossa vida. São refrigérios, meus irmãos. Porque se não fora isso, nós não suportaríamos o calor das provações, das tribulações advindas deste mundo que nós estamos vivendo. Então Ele vem e manda conforto, Ele manda consolo, Ele manda sempre alguém para estar ao nosso lado, meu irmão, minha irmã. Que é o deserto na vida do crente,
Deserto na vida do crente é lugar de dependência, onde o nosso único recurso está em Deus, meu irmão. Que é o deserto para o crente, é o lugar para aprendizado, para preparação, meus irmãos e irmãs. Que é o deserto na vida do crente, lugar de solidão, que nos faz ficar mais íntimos do nosso Deus, meus irmãos. O que é o deserto na vida do crente, é o lugar de experiências reais, profunda, marcante, sobrenatural, com o nosso Deus, igreja. O que é o deserto na vida do crente, é o lugar de renúncia, onde nosso ego é desfeito, meu irmão, minha irmã. O que é o deserto na vida do crente, é o lugar onde o nosso caráter é mudado. A nossa vida é transformada no deserto. O que é o deserto na vida do crente? É o lugar onde a provação nos faz mais maduros na fé, meus irmãos e irmãs. Eu aprendo duas coisas com o deserto, eu já estou encerrando. Deserto tem um início, um meio e um fim, meu irmão. Por isso, não desespere quando você estiver passando por um deserto. Diga para a pessoa que está do seu lado: não desespere quando você estiver vivenciando um deserto na sua vida. Porque tem um início, tem um meio, tem um fim. O deserto de Israel durou 40 anos. O deserto de Jesus durou 40 dias. Aqui há desertos que vai ser mais prolongados na nossa vida, mas há deserto mais estreito, meus irmãos. Portanto, a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é: não desespere quando Deus te atrair ao deserto. Início, meio e fim. O que eu aprendo com o deserto aqui? O deserto só acaba quando a transformação que Deus fazer em nossa vida acontece. O deserto só acaba na nossa vida quando a transformação de Deus de fato acontece. Eu encerro. O que fazer no deserto? Tenha paciência. Diga isso para ele aí: tenha paciência. Tenha paciência. Aqui, se o deserto faz parte do nosso tempo, da nossa vida, da nossa jornada nesta terra, se há momentos que Deus nos conduzirá, nos levará ao deserto, o que fazer? Paciência. O salmista diz: esperei com paciência. Não adianta você rolar no chão, arrancar o cabelo, morder a unha, entrar em desespero, tirar a própria vida, como aqueles que não têm a graça de Deus fazem lá fora. Mas a nós cabe exercermos a paciência. Esperei com paciência no Senhor. Chega o tempo, irmão, olha para cá, que Ele ouvirá o seu clamor. Chegará o tempo que Ele dirá: então seu deserto acaba por aqui, a terra, a vitória prometida é logo ali. Que fazer no deserto? Se submeta totalmente a Deus, meu irmão. Eis melhor lugar para você se submeter a Deus é no deserto. De você se sujeitar totalmente a Deus, de se entregar, de se render totalmente, dizendo: Deus, a minha vida eu entrego sem reserva. Se estou sendo provado, se o Senhor está me conduzindo ao deserto, eis aqui eu me submeto ao Senhor, eu me entrego a Ti, eu me rendo aos Teus
planos e aos teus trabalhar, Senhor, que fazer se submeta totalmente a Deus, meu irmão. Terceiro, não negocie a sua fé, meu irmão. Dá para dizer isso mais uma vez? Não negocie a sua fé. Não abra mão da sua confiança em Deus. Não entre em parafuso, não entre em desespero. Aquieta, mantenha a sua fé intacta, o seu olhar fixo no autor da salvação, Jesus, meu irmão. E em quarto e último, permaneça fiel, meu irmão. Permaneça fiel. Permaneça fiel. Não seja como o povo de Israel, que quando Deus tratava, Deus curava, Deus sarava aquele povo, quando estava restaurado, curado, virava as costas para Deus e se voltava para a idolatria. Não seja assim. Então, permaneça fiel. Portanto, eis que eu atrairei e levarei para o deserto, e ali falarei ao coração. Eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar nesta noite. O Ministério de Louvor vai cantar um hino, e logo após nós estaremos orando, intercedendo por sua vida aqui nesta noite. Que é o deserto para você, meu irmão. É o lugar de você depender totalmente de Deus. Nós não temos outra alternativa senão de depositar a nossa confiança em Deus. Fecha seus olhos agora. Eu sei que há pessoas entre nós passando por adversidade na sua vida, passando por tribulações na sua vida, passando por o amargo, passando por estreito, ou até mesmo no deserto. Mas eu quero que você saiba que assim como Deus não abandonou Moisés, Ele não te deixará. Assim como o Senhor foi com Elias lá naquele deserto, o Senhor será com você também. Assim como Deus conduziu, levou o povo no deserto, proveu o maná, proveu a água, assim também Deus será o Deus da providência. Deus será o Jeová Jirê na sua casa. Deus será Jeová Jirê na sua família. E assim como Davi estava no deserto, e a sua sede foi simplesmente despertada pela presença de Deus, você também, em pleno deserto, você pode dizer: ó Deus, a minha alma tem sede de Ti, a minha alma anseia por Tua presença. Assim como Deus estava com Jesus ali no deserto, sustentando ele, mandando a provação, fazendo com que ele fosse vencedor à tentação, assim também o nosso Deus, o Espírito Santo, vai te dar sustento, vai te fortalecer na hora da provação. Ei, irmão, não desespere, meu irmão. Nosso Deus não perdeu o controle de nada. Deus também é Deus do deserto, Deus é Deus de vales, Deus é Deus de montes, meus irmãos. O deserto também é de Deus. O deserto também é de Deus. Se Ele te atrai, se Ele te leva para lá, é que Ele quer falar ao seu coração. Ali falarei ao coração, ali tratarei. É no deserto que Deus trata conosco. É no deserto que Ele medica a nossa alma. É no deserto que Ele restaura a nossa vida espiritual.